Então, pessoal, em continuação aos dois vídeos anteriores, né, a gente vai ter aí algumas estruturas que são muito importantes, que eu já havia sinalizado para vocês antes. A gente tem o córtex insular, vocês lembram lá? O córtex insular ele está principalmente relacionado à empatia, ao nojo, ao reconhecimento facial. Como assim, Manuel? Reconhecimento facial é aquela habilidade que a gente tem de diferenciar o nosso rosto do rosto das outras pessoas. Por exemplo, você está olhando um álbum e nesse álbum tem uma foto, por exemplo, de pessoas que estão padronizadas da mesma forma. Por exemplo, eu tenho 4 pessoas, por exemplo, em uma foto, que estão de preto, que estão utilizando o mesmo relógio, tudinho, mas cada pessoa vai ter a sua fisionomia, a menos que sejam irmãos gêmeos, tá? E outra coisa, mesmo sendo irmãos gêmeos, a nossa capacidade ela consegue identificar exatamente as estruturas anatômicas, né? Posso dizer até assim, que são diferentes. Ou seja, às vezes um pode ter, é gêmeo, sim, mas pode ter uma diferençazinha no olho, um sinal, alguma coisa assim, tá? Então, todas essas habilidades elas vão estar relacionadas ao córtex insular, que também, gente, trazendo aqui novamente, também é um córtex extremamente importante no que diz respeito aí à questão da memória. Para vocês terem noção, tá vendo? A gente está estudando separado, mas é algo que é muito difícil separar, porque anda lado a lado, tá? Ou seja, quando a gente acessa uma memória, normalmente nos vem é um ciclo, gente, nos vem uma emoção. E quando a gente sente uma emoção, a gente consegue, por exemplo, a partir do quadro de reforçamento dessa emoção, a gente consegue adquirir uma nova informação, ou seja, é um ciclo, tá? Memória e emoção, elas andam muito juntas. Ah, mano, você está dizendo que não se comunica com outros sistemas, é óbvio, tá? Porque se eu me recordo de alguma coisa, ou se eu sinto alguma coisa, normalmente eu posso verbalizar. Então, quando eu verbalizo, eu já estou falando de um aspecto motor. Ou eu posso procurar algo que eu lembrei na minha visão. Tá, eu lembrei de um momento muito feliz que eu tive no sofá da minha casa. Eu posso olhar. Eu tive aí um estímulo visual e eu também tive um estímulo motor. Então, perdão, uma resposta motor e uma resposta visual ao estímulo, que seria aí a recordação, a memória, tá? Então, pessoal, é exatamente isso que eu preciso que vocês entendam, que as estruturas, elas se comunicam, elas estão juntinhas, elas estão entrelaçadas e que um problema nessas estruturas podem vir a comprometer severamente a outra, principalmente no que diz respeito à emoção e à memória. Outras áreas muito importantes seria delas seria os núcleos accumbens, tá? Por que, Manuel, esses núcleos mesolímbicos eles estariam relacionados ao quê? Eu não entendi. Na verdade, esses núcleos eles são relacionados aos nossos centros de prazer, ou seja, sistema de recompensa. Exemplo, vamos lá. Tem um estudo com macaquinhos. Eu sempre gosto de trazer esses estudos, né, para vocês já estão familiarizados com isso. Quando às vezes eu estou conversando com a turma da noite ou com a turma da manhã, é muito comum. Mas não, hoje você não trouxe nenhum macaquinho, nenhum ratinho, nem um cachorrinho, você não trouxe nada. O que é que está acontecendo? Mas é porque, gente, esses ensaios com animais, eles conseguem nos dar um norte mais ou menos de como seria uma resposta em humanos. É lógico que nós temos um sistema nervoso altamente desenvolvido, né, que nem se compara. Lógico que tem alguns animais que chegam perto do desenvolvimento das estruturas como nós, mas nem se compara, tá? O ser humano ele é altamente inteligente, ou seja, tem estruturas que são muito bem desenvolvidas, tá? E tudo isso se dá, como eu falava para vocês lá em genética, através do processo de evolução. A gente evolui em relação a algumas características para suprir determinadas necessidades. Então, o ser humano ele precisava ser aí inteligente. Então, para desenvolver o processamento de alguns estímulos
como as emoções, ele precisou ir evoluindo. Até porque se a gente for analisar o estudo sociohistórico das emoções, a gente vai ver que a compreensão que a gente teria emoção em relação a hoje é algo completamente diferente ao que a gente compreendia lá no passado. Hoje a gente tem aí vários tipos de emoção. O que a gente precisa compreender é que a gente tem as nossas emoções lá bases, né, que são as emoções principais, a alegria, a raiva, a tristeza, o nojo, entendeu? E são as emoções principais aí, tá? Então a gente precisa compreender isso aí. Tá, Manuel, e as outras? As outras elas vão surgir exatamente a partir da combinação desses momentos. Porque tem hora que você vai dizer, ó, eu não sei se eu senti raiva, se eu me senti feliz por isso. Então é uma combinação, entende? Então os outros mecanismos emocionais, eles vão acabar surgindo a partir disso aí. E a gente também vai ter a abênula, tá? A abênula está relacionada, é uma outra estrutura, mas ela já vai estar relacionada à frustração, tá? Ou seja, vamos lá, eu preciso, como eu colocava para vocês no vídeo anterior, seria o equilíbrio. A abênula, a principal função dela seria regularizar ali os núcleos mesolímbicos, tá? Porque o que é que acontece? A gente precisa aí ter, voltando para os estudos lá dos macaquinhos, vamos lá, quando se acendia a luz e eles recebiam o alimento automaticamente, eles se sentiam recompensados, porque eles apertavam lá o botãozinho, eles sabiam que apertando ali, eles iam receber ali aquele alimento, o que era uma recompensa para eles. Porém, foi deixado de ser apresentado para esses animais esse alimento, e a gente vê que uma área muito ativa era a abênula, ou seja, ela estava relacionada principalmente à frustração. Poxa, ele já sabia que apertando ali, é igual vocês estão estudando com a professora Angélica, vocês estão estudando ali a psicologia comportamental, experimental, né? E o que é que acontece? Quando o ratinho ele vai lá, por exemplo, no sniff, bombeia a manivela e ele não recebe o alimento, é frustrante, ou seja, isso não nos diferencia muito dos animais, porque nós vamos ter aí esse sistema de recompensas, assim como a gente também vai ter o sistema de frustração. Então, pessoal, é um conteúdo muito resumido, tá? Eu não tenho como estar esmiuçando assim, até porque, tá? Mas aí eu precisaria passar meses com vocês estudando a estrutura que diz respeito às emoções, tá? Então, mano, eu fiquei muito interessado no conteúdo, eu queria estudar mais, estudinho e tal. Que tal? A gente pode sim estar estudando, pode estar levantando hipóteses, pode estar construindo trabalhos científicos, eu falo para vocês. Eu sempre estou aberto a isso. Vocês têm meu contato, vocês têm meu e-mail. Então, vocês podem estar entrando em contato comigo para que a gente esteja consolidando novos conhecimentos. É importante. Mano, eu queria estudar sobre por que a emoção tal é mais evidente em situação X. A gente pode estar fazendo aí um estudo, um ensaio clínico para estar analisando esse tipo de situação, tá, pessoal? Então, assim, se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação às emoções, tá? Existem um conjunto de áreas também que podem estar relacionadas, que podem ser ativas ao sermos expostos, ou seja, frente ao processamento de emoções. Mas as principais são essas que eu citei para vocês, que envolvem aí sistema límbico e circuito de papéis. Giro do cíngulo, giro parahipocampal, o hipocampo, são estruturas fundamentais nesse processo. Tálamo, a amígdala, a área septal, tá? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto eu como a professora Jaiana, para que a gente esteja aí esclarecendo essas questões, tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo dia, tá? E sintam-se abraçados por mim. Infelizmente, a gente não pode fazer isso pessoalmente, né, fisicamente, mas recebam o meu abraço virtual. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Um abraço e até a próxima.